Olá pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a nossa terceira aula de basquete. Nessa aula a gente vai estar falando um pouco sobre posicionamento de jogadores. Como vocês sabem, a gente já trabalhou a história, já trabalhou na aula passada os fundamentos, só que nós precisamos entender que o jogo de basquete não é simplesmente um jogo onde eu faço o que eu quero, eu jogo onde eu quero, eu corro aonde eu quero, mas existem posicionamentos dentro da quadra. E às vezes a gente vê um jogo de basquete pela televisão e acaba não entendendo o porquê que cada jogador fica em cada posição ou em cada ponto dentro da quadra. Eles se movimentam? Sim, mas eles têm um ponto específico para onde eles precisam recomeçar sempre, porque são posicionamentos dentro da quadra. Existem as trocas de lugar, mas também existe um lugar onde eles sabem que é ali, que é o posicionamento principal deles dentro da quadra de jogo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esses posicionamentos. Existem quantos posicionamentos dentro da quadra de basquete? Se você parar para pensar, existem 5. São 5 jogadores que podem jogar. Então são 5 posicionamentos diferentes dentro dessa quadra. Mas nos últimos anos, o esporte vem passando por uma revolução. O basquete vem passando por uma revolução. Sempre foi comum vermos o basquete como um esporte de atletas altos e fortes. Se você ver o basquete antigamente, você iria ver, ou você pode ver através de vídeos no YouTube, jogos com atletas muito altos e muito fortes, onde os atletas pequenos, os atletas mais baixos, mais franzinos, não conseguiam jogar. Hoje mudou muito, revolucionou muito. E os atletas mais franzinos, os atletas menores, têm tido muito mais, não só oportunidades no jogo, como muitas vezes são esses atletas que acabam fazendo com que o jogo aconteça e, na maioria das vezes, até eles mesmos, hoje em dia, são astros do próprio basquete. Você vai ver alguns aqui que não são altos, mas que têm o seu QI e são astros do esporte por causa disso. Os não tão altos assim ocupavam a função de armação, enquanto os maiores se encarregavam de jogar dentro do garrafão para pegar os rebotes. Isso era o basquete antigamente. Os pequenos sempre ficavam de fora, sempre ficavam armando as jogadas, mas não infiltravam, não entravam no garrafão para tentar nenhum tipo de cesta, porque os maiores que tomavam conta. Os maiores, mais fortes, eram esses que tomavam conta. Por isso, os pequenos nunca conseguiam entrar. Assim mesmo, os grandalhões passaram a ser cobrados por arremessos de longa distância. O que aconteceu? Os pequenos arremessavam muito de fora do garrafão. Faziam muitos pontos de 3, trabalhavam muito essa bola de 3, enquanto os grandões só ficavam lá embaixo. E aí começou eles a serem cobrados. Ué, por que só os pequenos arremessam de lá? Vocês não têm capacidade para isso? Vocês só são esses brutamontes grandões aí que só acham que tem que ficar aqui de baixo e colocar a bola dentro da cesta por causa da altura? E eles começaram a ser cobrados para que pudessem ter esse arremesso de fora. Consequentemente, as funções do esporte, do basquete, têm se modificado. Vocês vão ver em algumas imagens que eu vou mostrar para vocês que realmente mudou. Depois que eles começaram a ser, os grandões começaram a ser cobrados, deles terem que arremessar de fora, trabalharem mais os seus arremessos, o esporte mudou muito. As posições mudaram muito. E em meio a essas mudanças, vou explicar para vocês agora quais são as posições do basquete. Quais são essas posições? Então, quais são elas? A posição 1 é a posição chamada de armador. Na maioria das vezes, como vocês já viram, vão ser os menores. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre ela. A posição 2 é chamado de ala armador. Ele é um segundo armador. Ele está sempre apoiando o armador principal, que é o que está na posição 1.
para que não aconteça sempre a marcação desse armador. Porque se não existisse esse segundo armador, toda bola que caísse na mão do armador principal seria roubada muito facilmente, porque ele não teria para onde fazer a jogada acontecer para que o outro tentasse fazer algo diferente. Então, como os grandões a gente já sabe, é aqueles grandões que muitas das vezes não têm coordenação motora para fazer alguma jogada de agilidade. Então, quem faz essas jogadas de agilidade, quem tem esse pensamento mais rápido, são os menores, que são o armador principal, que está na posição 1, e o armador 2, que é o ala armador, que ajuda nessa posição. A posição 3 é chamado de ala. É a posição onde existe um ala. A posição 4 é um ala pivô. E a posição 5, o pivô. No próximo vídeo, quando nós estivermos falando sobre esquemas de jogo, eu vou estar mostrando para vocês, dentro do esquema do jogo, cada posição dessa. Aonde está o armador, aonde fica o ala armador, aonde o ala fica, aonde está o ala pivô, aonde está o pivô, para que vocês entendam melhor essa aula que eu estou fazendo sobre posicionamento. Então agora, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a posição 1, que é a posição do armador. Usualmente, o jogador mais baixo da equipe de basquete tende a assumir a função de armador da equipe. Essa é a posição 1 do esporte, que em inglês recebe o nome de point guard. Se você estiver vendo o jogo da NBA, você não vai ler armador. Você vai ver do lado escrito PG, point guard, que é a posição para eles em inglês dessa posição de armador. Porém, é claro que o armador não é escolhido somente por sua altura. O jogador que atua na posição 1 é responsável por organizar os ataques, as jogadas de ataque, e definir quais movimentos devem ser feitos no arremesso. Por isso que eu falei, o armador 1, o armador principal do time, ele precisa não só aprender, ele não tem que ser grande. Só porque ele é pequeno. Não, mas ele é pequeno, mas ele é um dos mais inteligentes do jogo. Ele é aquele jogador que ele precisa ter uma inteligência fora da realidade, para que ele possa, num pouco espaço de tempo, ele poder pensar o que ele vai fazer. Vou dar um exemplo para vocês, que não é muito dentro do basquete, mas que talvez muitos vão entender melhor essa posição. É só você parar para pensar no Ronaldinho, na época, no Ronaldinho Gaúcho, na época que jogava futebol. O armador é simplesmente um cara desse jeito. É um cara que consegue pensar algumas jogadas à frente para que, se a primeira jogada que ele pensou não der certo, ele já tem a segunda, a terceira, para poder o jogo fluir e acontecer da forma correta. Então, esse armador, ele tem muito isso na cabeça dele. Ele não tem só uma jogada na cabeça dele, ele tem várias jogadas na cabeça dele, para que, se a primeira não der certo, ele possa partir para a próxima ou para a próxima, para que ele possa chegar ao objetivo, que é fazer o time dele, ou ele fazer o ponto, a cesta, ou fazer com que alguém do time dele consiga chegar dentro do garrafão e fazer essa cesta. O armador é, portanto, como uma extensão do treinador em quadra. Sabe quando o jogador, com a posse da bola, levanta a mão indicando algum número com os dedos? Isso ocorre quando o armador está sinalizando aos companheiros qual jogada deve ser feita. No basquete brasileiro acontece mais pouco. Se você observar o basquete norte-americano, o NBA, você vai ver de vez em quando o armador levantar o dedo ou a mão fechada, fazer algum gesto para os companheiros de jogo dele. E aquele gesto não é simplesmente que ele está fazendo um 2 para o companheiro, ou um paz e amor. Não, ele não está fazendo um paz e amor. Ele está mostrando para os jogadores qual é a jogada que vai ser feita. São jogadas treinadas dentro de treinos durante toda a semana, para que possam ser feitas com qualidade no dia do jogo. Então essas são alguns pontos que esse armador precisa entender e precisa aprender. Com a bola na mão,
os armadores também podem fazer infiltrações e buscar as bandejas ou optar por arremessos de longa distância. Por isso eu disse que, na maioria das vezes, os armadores, os menores, eles não infiltram tanto. Tem muitos que sim, infiltram por serem muito rápidos, por serem ágeis e fazem pontos de bandeja ou mais próximos à cesta. Mas a maioria das vezes, esses armadores eles são muito bons nas bolas de 3. Nas bolas que são chamadas bolas de 3 pontos, que são as bolas que são lançadas de fora da área do garrafão. Então, eles são muito bons nessa posição. Quando os armadores têm características, tanto armadores quanto armadores nos Estados Unidos, eles chamam de combo guards. O que é isso? É um jogador que joga em 2 posições. Ele consegue fazer 2 posições ao mesmo tempo. Então ele é multiposições. Ele não faz uma posição só, ele não joga só de armador. Ele sabe jogar de armador e também entra como um ala armador. E aí existem bastante jogadores que talvez para quem acompanha basquete conheçam, que são obrigatoriamente mais baixos, como o Russell Westbrook, que agora é jogador do Houston Rockets, o Stephen Curry, que é jogador do Golden State Warriors, o Kyrie Irving, que hoje está no Brooklyn Nets, e outros que têm essa mesma característica. São baixos, não são jogadores altos, mas são jogadores muito ágeis e muito inteligentes e que têm um arremesso muito bom de fora para que aconteça as bolas de 3 dentro do jogo. Se você parar para olhar o tamanho de todos esses que eu acabei de falar, todos eles medem 1,90 m. Então, para o basquete, são baixos. Para a gente, não. Para nós que temos as estaturas normais, para nós, talvez eles seriam do nosso tamanho, talvez um pouco maiores. Mas para um basquete onde a maioria dos jogadores medem 2 metros e pouco para cima, eles são considerados muito baixos. Então, esse é um exemplo de armador, que é o Stephen Curry, e essa é a posição de ala armador. A posição 2, a posição de ala armador, conhecido como ala armador, jogador de basquete que atua na posição e é chamado de shot guard nos Estados Unidos. Essa nomenclatura já é uma boa explicação de qual função esse jogador desempenha. Além de auxiliar o armador na organização das jogadas ofensivas, o ala armador tem o papel de arremessar e pontuar mais. Ele ajuda, ele auxilia o armador principal, mas ele tem, de todas as formas, ele tem a possibilidade de mais arremesso. Então ele consegue fazer muito mais pontos do que o armador principal. Ele é muito mais qualificado para um arremesso de 3 do que o armador principal. Isso em algumas ocasiões. O Stephen Curry, por exemplo, é um armador posição 1 principal, mas que arremessa de mais de 3, faz muitos pontos de 3. Mas tem um cara que joga junto com ele, que também tem muita potencialidade nesse arremesso de 3. Então, eles juntos fazem muitos pontos para a equipe deles. Ofensivamente, é esperado que os alas armadores tenham mais recursos, sendo capazes de arremessar de longas distâncias e também de jogarem mais próximos à cesta. Já na defesa, o atleta da posição 2 deve exercer marcação mais forte, impedindo os avanços do adversário. Então na posição de ataque, esse ala armador ele vai tentar o máximo possível fazer o máximo de pontos possíveis. E já na defesa, ele tem um papel importantíssimo. Ele, como ala armador, ele vai fazer uma marcação muito mais agressiva, muito mais forte no adversário, para que aquele adversário não faça ponto, até porque ele vai marcar o mesmo jogador que é da posição dele do time adversário. Então ele já sabe que se ele tem que fazer muitos pontos no ataque, aquele jogador ao qual ele vai ter que marcar também vai fazer muitos pontos no ataque.
e tem muitas qualidades para fazer esses pontos. Então, nesse momento, ele tem que fazer uma marcação muito agressiva nesse cara para que esse cara não faça tantos pontos. Para que a bola para sair o ponto caia na mão de um jogador que não tem tanta qualidade naquele setor. Para que o time dele sofra menos pontos e, consequentemente, ganhe o jogo. Alguns dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos jogavam como ala armador. Se tratando desse jogador, não houve ainda na história recente quem fez posição melhor do que ele. Michael Jordan. Um dos melhores, ou se não o melhor jogador de basquete que existiu. E ele era alarmador. O Kobe Bryant, que morreu há pouco tempo, também era alarmador. Mas igual o Michael Jordan, não existe ainda. Ele era completo. Na posição dele, ele era completo. Então, e ele não era só completo na posição dele, pois ele fazia as duas. Ou até três. Às vezes ele fazia três posições. Ele conseguia fazer tanto a posição de armador principal, como a posição dele como ala armador, e também fazia a posição de ala. Então ele é um jogador muito mais completo. Então o ala armador é um jogador muito completo. Não chega a ser totalmente completo, mas já já precisa ser um pouco mais completo do que o armador principal que estava na foto anterior. E aí nós chegamos na posição 3, que é a posição do ala armador. Do ala. O ala armador a gente acabou de conversar. Então nós chegamos na posição do ala. O jogador de basquete que atua na posição 3 é chamado de ala. E como o nome indica, joga pelos lados da quadra. O ala sempre joga pelos lados. Se você vou levar para um lado que talvez muitos mais tenham contato do que o basquete. No futsal, quando você fala na posição de ala, você vai falar daquele jogador que só joga por um canto da quadra, ou por um lado ou por outro. Até mesmo pode até jogar nos dois. Ele pode jogar tanto na direita como na esquerda, mas ele é sempre jogador pelo ala da quadra, pelo lado da quadra. É a mesma coisa o ala do basquete. Ele sempre vai jogar pelos lados. Em inglês, essa posição recebe o nome de small forward, indicando que esse é o ala mais baixo e menos forte. O jogador da posição 4 é o power forward, o ala de força. O que quer dizer isso? O jogador da posição 2, que é o ala armador, que nós falamos sobre o Michael Jordan, ele não é muito alto, ele não é muito baixo nem muito alto, ele já tem uma estatura um pouco maior do que o normal, do que 1,90 m do armador principal, mas ele não é muito forte. Então, quando chega nessa posição de ala, o ala já tem que ser um jogador muito mais forte. Ele é um jogador mais forte, ele é um jogador que mescla com as funções extremas da armação e da posição de pivô, que é a posição onde o jogador tem que ser o mais forte possível. Então esse ala armador, ele é um jogador que no ataque podem terminar jogadas de costas para sua cesta, enquanto podem ser utilizados como impor sua condição física sobre armadores de defesa. Ele é um cara completo. O jogador da posição 3, que é o jogador da posição de ala, ele é completo. Ele não pode ser só um bom armador ou um bom pivô. Ele tem que ser bom em tudo. Ele tem que ser completo. Por isso, nessa posição, são poucos jogadores que conseguem fazer essa posição de uma forma completa, dessa forma. O maior astro da atualidade da Liga Norte-Americana de Basquete é o destaque que podemos dar para essa posição 3 do basquete. Nada mais que LeBron James. Considerado abaixo de Michael Jordan, um dos melhores jogadores de basquete. Por quê? Por ser completo. Se você ver algum jogo do LeBron James, você vai ver que ele arremessa muito bem de 3, ele arremessa muito bem de dentro do garrafão, ele infiltra, ele faz bandeja, ele enterra, ele trabalha em todas essas posições, ele sabe fazer todas as posições. Então ele é um jogador mais completo, por isso eu disse que o jogador dessa posição, ele precisa ser completo, porque ele vai jogar numa posição mais próxima à cesta, em uma posição onde o contato físico e a força vai ser muito maior do que as outras duas. Então aí agora a gente entra na posição 4, que é o ala pivô. O que é o ala pivô? O ala pivô é o jogador de basquete
que atua mais próximo da cesta e dentro do garrafão, mas tem mais mobilidade que os pivôs. Na NBA, essa posição recebe o nome de power forward, ou ala de força. Então, no ataque, ele atua mais próximo da cesta. Esse ala pivô no ataque, ele atua mais próximo da cesta, junto com o pivô. Se você parar para pensar numa posição de 5 jogadores na quadra de basquete, você vai jogar com ala, com um armador no meio, na posição do meio, um ala armador do lado dele, o ala, que nós acabamos de ver, do outro lado, e aí lá dentro do garrafão, perto da cesta, você vai ter o ala pivô e o pivô, que é o jogador que vai estar mais próximo ainda da cesta do que esse outro, que é o da posição 4. Na defesa, o jogador na posição 4 tem a função de bloquear os adversários e pegar o rebote. Que a gente conversou aquela vez do rebote, que a gente estava conversando no fundamento. Quando uma equipe arremessa, se a minha equipe arremessa uma bola e a bola não cai, o cara que é responsável por buscar essa bola o mais rápido possível é esse cara da posição 4. É esse cara da posição de ala pivô. O ala pivô atua tanto dentro do garrafão quanto realiza arremessos de média distância. O que são arremessos de média distância? São arremessos que não chegam a ser arremessos de 3, mas também não são bandejas nem enterradas. O cara está no meio disso. Ele é muito bom arremessador de dois pontos. Alguns deles têm um arremesso de 3 muito bom também. Mas ele é especialista em arremesso de 2 pontos. Alguns dos melhores alas pivôs da história é esse cara. Ele chama Dirk Nowitzki. Ele é um alemão, foi campeão, foi um dos poucos fora dos Estados Unidos, poucos jogadores que são de fora dos Estados Unidos, que não são norte-americanos, que foi campeão da NBA com o Dallas. E esse cara, eu posso dizer que ele é um pouco mais completo do que a maioria dos alas pivôs. A maioria dos alas pivôs, como eu falei, eles são muito mais próximos do garrafão, muito mais próximos da cesta, trabalham muito com bandeja e enterrada e tem um bom arremesso de 2, tem um bom arremesso de 2 pontos. Ele não. Ele era um cara que ele era completo em tudo isso, mas ele também tinha um muito bom arremesso. Ele tinha um arremesso muito bom de 3 pontos. Então ele era um pouco mais do que os outros. Por isso ele recebeu destaque nessa posição. E aí a gente entra na posição 5, que é a posição do pivô. O pivô é um jogador mais alto e mais forte de uma equipe de basquete. Ele atua dentro do garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. Sempre perto da cesta. Na NBA, o jogador da posição 5 recebe o nome de center. O que é o pivô? É o cara mais forte do jogo. É o cara que, quando você olhar um jogo de basquete, você vai ver aquele cara o mais forte possível, o mais alto possível e o mais forte que possível for. Esse cara é o pivô. Ele vai estar sempre perto do garrafão. Ele não é especialista em arremesso de fora, ele não é especialista em arremesso de média distância, como nós falamos, nem arremesso de 3 ele consegue fazer, nem de 2. Pode até acertar um arremesso de 3 ou um de 2? Pode, mas não é a especialidade dele. A especialidade dele é ficar lá embaixo do garrafão, receber essa bola lá perto e de lá ele só colocar a bola para dentro da cesta. Essa é a forma principal de explicar para vocês o que é o pivô no ataque. Na defesa, ele é sempre responsável em marcar o jogador da mesma posição que ele. Porque você imagina, se você fosse um treinador de basquete, se imagina um treinador de basquete agora. Aí você tem um jogador pequenininho e um grandão. E você mandar o grandão marcar o pequeno do time adversário e o teu jogador pequeno marcar o grandão. O que vai acontecer? O time adversário vai fazer cesta em todos os momentos. Porque o certo é o contrário. O grandão tem que marcar esse grandão. O cara grande e forte vai marcar o cara grande e forte da outra equipe. Então essa é a responsabilidade do pivô dentro do basquete, dentro do jogo do basquete. Historicamente, os melhores pivôs
eram atletas que se impunham pela força física, como esse cara. Shaquille O'Neal foi um dos melhores pivôs que existiu no basquete americano, na NBA. Ganhou vários e vários títulos da NBA. Por quê? Ele tinha essa imposição física por causa do tamanho dele. Quem teve já contato com o Shaquille O'Neal fala que ele é muito grande. Ele é uma pessoa, um ser muito grande. Então dá até medo às vezes de estar perto dele. Então esses jogadores têm sido muito exigidos em funções fora do garrafão, como eu estava falando. Hoje em dia eles têm sido exigidos fora. O Shaquille O'Neal não, ele era muito lá dentro. Mas hoje em dia, no basquete atual, com todas as mudanças e tudo que tem acontecido de mudança no basquete, esses jogadores, esses pivôs, têm sido exigidos de terem que aprender a arremessar de fora. Porque se ficarem só lá dentro, não vão conseguir jogar. E sendo mais ágeis, também no jogo de costas para a cesta. Antigamente eles não precisavam ser tão ágeis. O Shaquille O'Neal não era tão ágil. Mas ele era um cara que ele era muito forte, então ele conseguia se impor contra o adversário dele para conseguir fazer a cesta. Hoje em dia não. A maioria dos pivôs precisa ser um pouco mais ágil, ser mais ágil dentro do jogo. As mudanças do basquete exigem uma nova postura ofensiva. Porém, defensivamente, os pivôs seguem sendo responsáveis por proteger o garrafão do seu time. Pegar rebotes e dar tocos nos adversários que tentam infiltrações. Essa é a responsabilidade maior desses caras. Os caras têm a responsabilidade de defender o garrafão quando a bola está na mão do adversário. O adversário não pode fazer cesta. Eu tenho que dar toco no cara, tenho que roubar a bola do cara, eu tenho que pegar qualquer rebote, qualquer bola que bater no ar e voltar para dentro da quadra, eu tenho que pegar. Por quê? Porque eu tenho essa posição. Eu sou pivô, eu não posso deixar sair ponto. E eu tenho que ir lá na frente ajudar a minha equipe a fazer o maior número de pontos possíveis. Então, essa foi a nossa aula sobre as posições do basquete. Relembrando, posição 1, armador, jogador mais baixo, mais ágil e mais inteligente. Posição 2, ala armador, um jogador que vai ajudar o jogador 1, vai ajudar o jogador da posição 1 do armador, mas também é um jogador muito especialista numa bola de arremesso de fora, num arremesso de 3 pontos. Posição 3, ala, a posição mais completa do jogo, o cara que precisa ser mais completo dentro do jogo. Ele precisa saber jogar como um armador, mas também precisa saber jogar como um pivô. Precisa arremessar muito bem, tanto de média, longa e curta distância. Então é um jogador mais completo. O ala pivô. O ala pivô é aquele jogador que vai ajudar lá dentro do garrafão, o pivô, tanto na parte ofensiva, em fazer pontos próximos à cesta, como também na parte defensiva, a pegar o maior número de rebotes para que o time dele possa ter contra-ataques para sair pontos. E o pivô é o jogador mais forte possível, mas que nos dias de hoje também precisa ser ágil para que possa fazer o ponto lá na frente e também defender muito bem, tendo que dar tocos nos jogadores, tendo que roubar bolas que não caírem e tendo que pegar o maior número de rebotes. Então espero que nessa aula você possa ter entendido um pouco sobre o que é as posições de cada um jogador do basquete, que quando você assistir o próximo jogo de basquete, se for assistir, você já tem uma noção que jogador joga em cada uma dessas posições. Tá? Então espero que eu possa ter ajudado vocês. Lembrando sempre, tudo isso está na apostila de vocês. Estudem, porque tudo isso vai estar caindo, algumas questões disso vão estar caindo na prova de vocês. Então estudem para que possam fazer uma prova bem tranquila e bem fácil. Tá bom? Valeu, galera!